Chegamos! Muito boa noite! Está começando o Canelada aqui pela Jovem Pan em todas as plataformas. O primeiro derby da temporada 2025 terminou empatado no Palestra Itália. Um Palmeiras, um Corinthians. O Palmeiras que abriu o placar ainda no primeiro tempo com um gol de Maurício em bela assistência de Joaquim Piquerez. Palmeiras que teve o domínio da primeira etapa, mas não conseguiu converter as chances criadas, o volume de jogo e o clássico cobra. O Corinthians chega ao gol de empate num vacilo do Richard Rios e Yuri Alberto deixou tudo igual. Palmeiras 1, Corinthians também 1. No segundo tempo, Yuri Alberto foi expulso, porque já havia recebido cartão amarelo pela comemoração, chutou a bandeirinha de escanteio, simulou uma falta, uma das expulsões mais bizarras que eu já vi aqui no futebol brasileiro. Corinthians ficou com 1 a menos e se segurou, hein? Teve pênalti para o Palmeiras, o Estevão foi para a cobrança e o Hugo fez a defesa. Já são 6 pênaltis defendidos por Hugo desde que chegou ao Corinthians, 2 só nessa temporada 2025. 1 Palmeiras, 1 Corinthians. Muito boa noite para você, Fábio Piperno. Bem-vindo ao Canelada. O que tirar de conclusão desse primeiro clássico entre as equipes no ano, Piperno? Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Um grande abraço à nossa audiência. Estou olhando aqui o scout do jogo. Pedro, olha, por exemplo, finalizações, 23-4, Palmeiras com 63% de posse de bola, defesa do goleiro, 2 do Everton, 7 do Hugo. O Hugo realmente foi o cara do jogo, escanteios 9-4 e passes 557-338. Então, foi um jogo em que o Palmeiras jogou muito bem no primeiro tempo, embora o Corinthians também tivesse criado as suas chances. Mas o Palmeiras poderia ali ter estabelecido uma vantagem mais definitiva, né? Fez 1 a 0 e aí toma o gol numa jogada que começou no erro do Richard Rios. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras, de muitos toques curtos, rondando a área, aí se desfazia da bola, insistindo em cruzamentos. A defesa do Corinthians muito bem posicionada, rebatendo tudo. Mas o Palmeiras com poucas infiltrações, criando raras chances. Teve a bola na trave do Marco, é verdade, depois algumas tentativas da entrada da área com defesas do Hugo, que foi o cara do jogo, até que houve esse pênalti, o goleiro do Corinthians pegou. Então, fica de positivo, na minha avaliação, a solidez da defesa do Corinthians, que hoje se comportou bem. No caso do Palmeiras, embora fosse um Palmeiras, no segundo tempo principalmente, apresentando velhos defeitos, mas o que ficou de produtivo, para mim o que ficou de mais importante, o saldo positivo, digamos assim, em relação ao Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, foi a ressurreição, a redescoberta do lado esquerdo. O Palmeiras, o ano passado todo, principalmente após a contusão do Piquerez, que já não fazia um bom ano, Palmeiras, ele, apresentava uma falta crônica de inspiração jogadas pelo seu lado esquerdo, com Felipe Anderson, Lázaro e com todas as outras tentativas que foram feitas. Hoje não. Especialmente no primeiro tempo, com o Piquerez e o Facundo, o Palmeiras mostrou um sopro de vida, ufa, lá por aquele lado. É claro que tem que melhorar muita coisa. Eu acho que o esquema com o Maurício aí de falso 9 no primeiro tempo funcionou mais do que no segundo. Aí no segundo tempo faltou sim um homem de mais definição na área, jogador de mais, um jogador de referência. Mas de qualquer forma eu acho que ficou esse lado positivo. E é óbvio que o Abel, se vai ter que ainda continuar trabalhando muita coisa, pelo menos ali ele viu que o Palmeiras realmente pode ter vida por aquele lado. Vampeta, Hugo Souza, decisivo para o Corinthians, no último minuto pegou o pênalti do Estevão. Já são 6 pênaltis defendidos desde que chegou ao Corinthians, 2 só nessa temporada 25. Vamp, boa noite, bem-vindo ao Canelada da Pan. Boa noite, Pedro, Fábio Piperno, boa noite, Mauro, Bete, boa noite a todos, né? Ele pegou um já na segunda-feira também, né? Quer dizer, durante a semana já pegou 2. Jogo... O Palmeiras no primeiro tempo muito melhor que o Corinthians, né? Com posse de bola, tocando bem a bola, boa movimentação. A gente sabe que está no começo da temporada, né? O Abel procurando a melhor formação, o Corinthians também procurando sua melhor formação, propôs jogadores do jogo diante do Novo Horizontino na segunda-feira.
né? Um bom primeiro tempo, a gente teve 3 oportunidades e na terceira o Yuri Alberto concluiu, ele saiu cara a cara, tinha perdido o gol contra o Everton, depois o André Ramalho finalizou, o Everton fez uma grande defesa e na terceira, no erro do Richard Rios, né? O Depay acha o Yuri Alberto, que empata o jogo, depois ele faz uma bobagem muito grande, jogador desse nível aí não pode estar fazendo essas coisas, né? Fez o gol, foi na bandeirinha, foi comemorar e por pouco não dá uma confusão. Isso já aconteceu com o Luciano dentro do estádio do Corinthians. Ele é um jogador inteligente desse nível, pelo que ganha, não pode estar dando esse mole. Depois forçou uma falta lá, que não foi nada e foi merecidamente expulso pelo Kraus, né? Quer dizer, o Palmeiras dominante no primeiro tempo, no segundo tempo não, o Corinthians come a menos. A gente já volta com 3 zagueiros, perde o Yuri Alberto, se defende, né? E por pouco não perde ali no final um pênalti, que eu achei também duvidoso, achei que não foi. E o Hugo Neneca, que não tem nada a ver com isso, pega mais um pênalti, né? Durante a semana, já é 2 seguidos. O Corinthians soma mais um ponto, para mim, uma vantagem melhor para o Corinthians, continua na liderança do seu grupo, já que o Mirassol perdeu ontem para o São Paulo. O Corinthians tem um jogo a mais também, mas mesmo o Mirassol ganhando esse jogo ainda não ultrapassa o Corinthians. E o Palmeiras ali, junto ali, né? Tá tudo muito equilibrado no grupo do Palmeiras. O Corinthians, começo de temporada, o Palmeiras, tá tudo começando para se organizar, o Abel organizando o time dele. O empate para mim foi melhor para o Corinthians. Ah, muito melhor, hein? O Ramon Dias mais tranquilo, sai super feliz. Ah, com certeza, hein? Muito melhor. Não deu certo, o Pepiano. Passou do mesmo jeito. O corte foi Esse rápido. empate com certeza saiu muito melhor pro Corinthians. Pelo modo que do foi, Palmeiras. pênalti no final. E o Palmeiras sem centroavante. O Abel Ferreira demorou para mexer na equipe, ficou ali com 3 zagueiros, mesmo com um jogador a mais. E colocou até o Benedetti. O Benedetti virou centroavante com 1,98 m, tem boa estatura. E outra coisa, Mauro Betting, eu queria saber a sua análise desse jogo, desse empate no primeiro derby da temporada. Bem-vindo aqui ao nosso Canelada. Mas, assim, o Palmeiras joga sem centroavante e parece que tem um centroavante em campo, porque o time fica rondando ali a área, trocando passes, cruzamento na área. Mas cruzamento para quem? Não tem esse camisa 9, não tem esse fazedor de gols. Tanto que o Benedetti teve que entrar, o zagueiro Benedetti teve que entrar para ser o centroavante do Palmeiras hoje, Mauro. Boa noite. Boa noite a todos. O Benedetti, que é o jogador mais alto da história do Palmeiras, dos homens de linha, né? Ele tem 1,98 m, né? E até, salvo engano, o Ministrinho foi um craque do Palmeiras nos anos 20 e tinha 1,55 m, é o jogador mais baixo. Mas, dito isso, que não significa absolutamente nada, mas apenas uma informação, para dizer mais ou menos aquilo que falou o Vampeta e o Piperno, o final deste derby pela fase de grupos do Paulistão, como o do ano passado em Barueri, a sensação é muito parecida. Naquele, lembra, o Palmeiras podia ter massacrado o Corinthians, fez 2-0, toma o 2-2, aquele gol do Garro na infelicidade do Everton, Corinthians com 2 jogadores a menos quando busca o empate. Hoje, desde os 16 da segunda etapa, na expulsão pueril, uma maturidade de Teletubby do Yuri Alberto no primeiro cartão, dando um bico na bandeira. Eu acho que o cartão é mais do que merecido. E no segundo, quando ele acaba bizarramente, bizonhamente uma falta, lembrando aquela vez que no ano anterior ele tinha se atirado, matado uma bola no peito, caído no gramado do Allianz Parque. O Yuri, de novo, foi mal, apesar de ter feito o gol de empate no finalzinho da primeira etapa, na infelicidade do Richard Rios. E o Corinthians, com um jogador a menos desde o 16, foi se segurando. O Palmeiras não criou tantas chances. Pelos meus critérios, foram 8 do Palmeiras e 4 do Corinthians. Nenhuma na oportunidade alvinegra no segundo tempo, ainda mais pela expulsão do Yuri Alberto com 16 minutos. E o jogo caminhava para o final quando tivemos 2 lances, digamos, polêmicos. Um que eu não marcaria mesmo o pênalti, aquela bola que bate no André Ramalho e bate no braço dele. Ao bater no corpo dele já não tem possibilidade de ser pênalti, e um pênalti que eu também não marcaria. O pênalti que foi marcado no Estevam, eu acho que depois, mais uma infelicidade do Charles, na origem da jogada, o Ren acabou derrubando o Estevam, ou pareceu derrubar na impressão do Klaus, para mim não, eu não teria marcado, mas é um lance extremamente discutível, você pode marcar ou não pode marcar. E aí, pela 6ª vez, já é provavelmente a maior média da história do Corinthians desde 1910, de um goleiro defendendo pênaltis. O Dida foi um monstro, e o Vampeta bem sabe disso. O Doni tinha uma média de defesas melhores, e o Cássio virou
craque bandeira corintiano, também como goleiro, não só como goleiro, Cássio também pegando muitos pênaltis, mas é impressionante os números do Hugo Souza, 6 pênaltis defendidos, não é pouca coisa. Foi segunda-feira, naquele massacre do Novo Horizontino, hoje o Palmeiras não massacrou, mas foi melhor, é melhor do Corinthians, mas de novo faltou ao time do Palmeiras, talvez esse centroavante, esse camisa 9. Pode ser o Maurício com movimentação, pode ser, o Veiga com essa capacidade de decisão também, jogador extremamente desequilibrante como o Estevam também, Facundo bem, mas talvez não, certamente falta esse cara para botar a bola para dentro para o Palmeiras que cria. No primeiro tempo criou bastante, no segundo tempo nem tanto, e com um jogador a mais, de novo a equipe do Abel não conseguiu fazer. Méritos inegáveis do Corinthians de conseguir um ponto, e esse dá para dizer, em todas as circunstâncias, é um ponto ganho pelo Corinthians no Allianz Parque, e pelas circunstâncias, sobretudo até pela dor do pênalti perdido por esse cracaço que é o Estevam no final, e esse outro cracaço, sobretudo nos pênaltis, que é o Hugo Souza, o Palmeiras dá para dizer que deixou 2 pontos nesse grande e, dá para dizer, justo derby, porque eu entendo que não houve grandes erros de arbitragem que mudaram a história do jogo. Eu repito, não marcaria o pênalti, mas como o pênalti não foi convertido, segue o jogo. Esse é o Canelada da Jovem Pan. Rápido intervalo na rádio. Seguimos no YouTube. Seguimos por aqui, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, canal do YouTube Jovem Pan News, pelo Panflix, Fábio Piperno e o Paredão, hein? A Muralha, Hugo Souza, 6 pênaltis defendidos, 2 só esse ano e nesta semana, porque ele pegou agora na segunda-feira, como lembrou o Vampeta. E o Hugo também tem um momento dele ali na partida, numa cobrança de falta do Richard Rios. Detalhe, os dois que começaram juntos lá no Flamengo, chegaram a enfrentar o Palmeiras com a camisa do Flamengo lá em 2020, naquele jogo que o Flamengo ficou desfalcado, entrou com a molecada na base. O Richard Rios entrou no decorrer da partida, o Hugo foi o goleiro do Flamengo que se destacou ali, o Hugo Souza. Foi ali que o Hugo Souza ganhou toda a projeção, o status e dali em diante só cresceu como goleiro. E hoje, cobrança de falta do Richard Rios, uma pancada no cantinho, o Hugo Souza foi buscar. E você até passou os números, 7 defesas na conta do Hugo Souza, Piperno. Ele foi, sem dúvida nenhuma, o cara do jogo. Agora, o Mauro talvez tenha essa estatística, eu acho até que o Hugo já pegou pelo Corinthians mais pênaltis que o Everton pelo Palmeiras. Olha, o Everton não... O Everton ficou de 2019 contra o Ceará até o pênalti que ele pegou do Tiquinho Soares em 2023 em bola rolando. Sim, o Everton, bola rolando, quer dizer, num pênalti não tem bola rolando, mas digamos uns 90 minutos ou 120 num jogo, sem ser disputa de pênalti. O tempo normal de jogo. Ele ficou de 19 a 23 sem defender. Aí ele pegou outros pênaltis, inclusive contra o próprio Corinthians, na conquista do Paulista de 2020, ainda com o Luxemburgo ele catou 2, né? Ou pelo menos 1, né? Mas enfim, olha, uma boa pergunta, viu? E vamos procurar. Porque não é assim um goleiro que se caracteriza por pegar muitos pênaltis. Desculpa, uma coisa maluca. O Everton era, inclusive o Ouro Olímpico de 16, ele pega o pênalti do Maier, né, da Alemanha, do Maracanã. Sim. E é engraçado, ele deixou de ser um grande pegador, se é que dá para dizer, e é um goleiro espetacular histórico. Fez duas defesas fantásticas. Em compensação, o Corinthians, né? Enfim, você já citou alguns, Corinthians. É uma fábrica de goleiros pegadores de pênalti, um negócio maluco aí. Então, agora, eu acho que esse negócio do 9 vai continuar perturbando o Abel e vai ser o objeto de desejo aí de muitos palmeirenses que vão martelar isso. Agora, no primeiro tempo, mesmo sem o 9 por sangue, né, o Maurício, jogador de movimentação, uma outra característica, eu acho que o time funcionou bem. O Maurício fez um gol. De 9. De 9. Muito bem executado, uma jogada muito bem executada, por sinal, e que, nasceu pelo lado esquerdo. Agora, é aquela coisa, quando você tem um time que troca muitos passes contra um adversário que não está tão retrancado, que está saindo para o jogo e tal, como foi mais ou menos o Corinthians no primeiro tempo, essa formação eu acho que pode funcionar. E mais do que isso, aí no primeiro tempo voltou a ser o Abel dos bons tempos, inspirado, porque era um Palmeiras com 3 zagueiros, mas sem nenhum volante puro sangue. Enfim, o Richard Rios não é exatamente esse jogador, até pela qualidade da saída. Estamos de volta à rádio, desculpa te interromper, Piperno. Claro. De volta à Rádio Jovem Pan com o Canelada, Palmeiras 1, Corinthians também 1. Pode seguir, Piperno. Então, dizer que no primeiro tempo foi um Abel dos bons tempos, criativo, no Palmeiras com 3 zagueiros, sem o cão de guarda no meio campo, mas com 2 laterais que sabem avançar, o Mike de um lado e o Piquerez do outro,
E aí não tinha um 9, mas era um time de muita movimentação, troca de passes curtos e muito rápido. O Vamp até brincava, o time dos 4 canhotos e tal. Então é um time que funcionou. Numa circunstância como essa, acho que dá para jogar como foi no primeiro tempo. Já na segunda etapa, contra um adversário retrancado, aí com um zagueiro a mais, você erguendo bola na área e tal, aí precisa realmente desse homem mais definidor, desse homem de referência, e por isso eu acho que aí o Abel errou ao demorar para colocar o Luigi no jogo. Veja, era um Palmeiras com 3 zagueiros, sem nenhum atacante fixo para marcar, porque o Yuri Alberto já tinha sido expulso. Aí o Abel pecou por faltar ao Abel de hoje algo que era muito recorrente ao Abel dos bons tempos, ou seja, a reação rápida. Então, o Corinthians perde o Yuri Alberto, ali ele já tinha que ter mexido, de tirar um zagueiro e colocar mais o cara, enfim, o jogador de referência. Naquele momento, acho que poderia ter entrado o Thales no jogo. Ô Vamp, e o Palmeiras ficou 40 minutos com um jogador a mais e não conseguiu aproveitar essa superioridade numérica. O Abel Ferreira demorou para mexer na equipe e o Palmeiras ficou insistindo nos cruzamentos e o Corinthians se segurou até o final, Vampeta. O Yuri Alberto comete a bobagem, né? Ele fez isso no ano passado também, Flamengo e Corinthians. Eu não sei se foi no Maracanã ou Itaquera. Ele fez a mesma coisa, o jogador desse nível não pode estar deixando a equipe com um homem a menos, né? A equipe na mão, por pouco o Corinthians não perde o jogo. Mesmo o Palmeiras não voltando no segundo tempo, como fez o primeiro, com um homem a mais, aí o Corinthians volta, antes da expulsão do Yuri Alberto, o Corinthians já volta com mais um zagueiro. Né? Ele tira o Alex Santana e põe o zagueiro. E o Yuri Alberto é expulso, ali sim, aí quando o Yuri Alberto é expulso, eu achei que o Abel vai tirar um dos 3 zagueiros, que o Depay ficou sozinho, isolado, né? Não é um jogador rápido, nada, é um jogador técnico. Eu acho que a melhor coisa que o Depay fez hoje no jogo foi roubar a bola do Richard Rios. Não jogou nada também, né? Na noite de hoje. Na noite de hoje jogou Falta nada. Regularidade pro Rios, né? Faz um jogo bom. Não, o Depay também. O Depay no jogo de hoje à noite, deu passe pro Yuri Alberto. Foi a melhor jogada dele dentro do jogo. E aí sim, o Abel demora de mexer e o Corinthians se defendeu. No finalzinho ali teve o pênalti pro Palmeiras, né? Que o Neneca pegou. Mas o segundo tempo do Palmeiras foi muito abaixo mesmo, com o Corinthians com um homem a menos.